Boa tarde para você que segue aqui no YouTube do SBT-RS. Hoje a gente entrevista o candidato do PT ao Senado, o ex-governador Olívio Dutra. A nossa conversa, como sempre, tem 15 minutos de duração, mas antes, boa tarde, bem-vindo, governador. Boa tarde, muito obrigado. Governador, a partir de agora, então, começa a contar os nossos 15 minutos e eu já vou lhe fazer a primeira pergunta. O senhor foi governador do Rio Grande do Sul entre 99 até 2003, depois foi ministro das cidades do governo Lula. A primeira pergunta é comum para os outros candidatos também. Por que o senhor, então, decidiu se lançar na disputa? Mas no seu caso ainda tem um plus. O senhor estava, digamos assim, se me permitir falar dessa forma, aposentado da política. Por que voltou nesse momento? Na verdade, eu nunca me aposentei da política, né? Até porque eu entendo que o ser humano, por natureza, é um ser político, né? Então, tendo ou não tendo cargo, o ser humano é um ser político. E eu sempre defendi ideias, ideais, e tenho responsabilidades, porque também ajudei a construir um partido, Partido dos Trabalhadores, e assumi cargos decorrentes de eleições, na prefeitura, lá na Constituinte, na prefeitura, no governo do Estado, no Ministério da Cidade, nomeado, claro. Não é? E isso significa que a gente tem o que dizer, né? Os limites do que fizemos, as potencialidades, as semeaduras que fizemos. E então esse é um momento importante, que eu acho que a democracia está em risco, ameaçada, e a gente tem que retomar a democracia, qualificá-la e dar condições para ela se consolidar e não estar constantemente sendo ameaçada de um golpe aqui e outro ali. Esse é um aspecto que eu quero tratar com o senhor, mas ainda antes, ao trazer o seu nome para a disputa, né, o Partido dos Trabalhadores vai buscar na raiz, né, na sua essência, né, o seu nome para o Senado. Mas é um mandato compartilhado? Queria que o senhor nos deixasse claro como isso vai funcionar e, votando no senhor, em quem mais também o seu eleitor estaria votando. O eleitor, a eleitora vota nas candidaturas ao Senado. Cada candidato tem com ele 2 suplentes. Então, o voto do eleitor é para o titular e para 2 suplentes. No caso nosso, da Frente Brasil da Esperança, onde está o PT, eu sou do PT, temos 2 suplentes, não é, que é o Roberto Robaina, do PSOL, e a Fátima Maria, do PT, que é nossa companheira vereadora, com mandato, inclusive, participativo em Viamão. Então, o mandato vai ser um mandato participativo. Quer dizer, os suplentes não são figurativos. Tem senador que, né, coloca como de suplente a mãe, a sogra, a companheira. Não, para nós, da Frente, né, Brasil da Esperança, né, os suplentes são construtores também participativos do mandato, né, na relação que o Senado tem que ter com a Casa, né, com o Congresso, né, e, evidentemente, com o Executivo. Sim. Nós torcemos pela eleição do companheiro Lula presidente e aqui no Estado o Edgar Preto. E, fundamentalmente, o mandato participativo tem que ter uma relação para fora, né, com o Rio Grande. Afinal de contas, o Senado representa a unidade federativa. E com o povo do Rio Grande, com as suas entidades. Então, por isso, é necessário que o mandato não seja um mandato de um indivíduo. É de uma visão, é de um compromisso, né, e é de uma visão de que o Estado tem que funcionar bem. Né? Não para poucos ou para alguns, mas para a maioria, e o Poder Legislativo tem um papel importante nisso. Vamos voltar naquele ponto, então, que o senhor falou na primeira pergunta, da questão da ameaça que o senhor entende que há à democracia. Então, a gente está num momento político atual em que talvez nunca se viu uma polarização tão intensa ou tão brutal, vamos dizer assim, no sentido do combate, das pessoas brigarem, se discutirem, cortarem relações. Que momento é esse que a gente está vendo, governador? Olha, eu acho que é um momento que não se deve estimular de forma alguma. Eu acho que a política não pode ser uma dissensão, um entrechoque, né? Um arrepio, um desentendimento permanente, não. Na democracia, nós temos que respeitar a pluralidade, a diversidade, a opinião diferente e procurar construir consenso no debate democrático, civilizado. Não posso ser inimigo de quem pensa diferente de mim. Não, o inimigo do meu parente, do meu vizinho, porque tem outra ideia, a visão de país, né, a visão de mundo. Eu tenho uma visão de mundo e de democracia, que é a democracia, né, o estado social, de bem-estar social.
né? Então, tem que ser trabalhada essa visão, né, com base na Constituição. Então, eu não vejo por que as pessoas estarem, não é, colocando um selo na costa, na testa das outras, e isso me lembra o nazismo, o fascismo, essas coisas. Né? Não quero que a campanha seja para a gente conversar com os eleitores, com o povo e com os adversários, com as posições diferentes, né? Porque a gente quer fazer a política, a construção do bem comum, com o protagonismo das pessoas. Governador, vamos falar um pouco agora de questão de propostas e de ideias que o senhor tem. Eu queria tratar primeiro do tema da dívida do Estado, porque no governo recente de Tarso Genro foi utilizado o dinheiro dos depósitos judiciais até o limite. Depois nós entramos num período de mais recessões, de mais aperto nos cintos, e agora o governador, então, Eduardo Leite, assinou o contrato com a União, né, para que a gente possa reescalonar essa dívida. Como é que o senhor vê esse contrato, essa amarra, o vínculo do Estado durante 30 anos e de que maneira o senhor, como senador, pode articular até para que o Estado ou deixe de pagar essa dívida ou pague de uma outra forma que o senhor consideraria melhor? Eu sempre digo, né? Quer dizer, devo, não nego, mas quero pagar nas condições, né? Nas condições que eu possa, por exemplo, atender quem passa fome. E quem passa fome tem urgência. Então, o governo que quer resolver esse problema tem que chegar no primeiro dia, no primeiro mês, né, atacar essa questão de mais de 3 milhões de pessoas aqui no Rio Grande, 1 milhão e 200, né, não tendo o que comer, ou comendo, né, coisas que é recolhido, né, no lixo até. Né? Então, isso é uma questão imediata. E tem que ter recursos, inclusive, para estimular a solidariedade, as entidades que já estão, né, as cozinhas solidárias, tantas entidades que estão procurando atender esse problema de milhares de pessoas, né? O Estado tem um papel nisso, então tem que ter recursos e, por isso, tem que renegociar. Né? Tem que renegociar, não pode estar repassando, né, para o governo federal o que depois está faltando aqui para resolver questões imediatas, como da fome, da moradia, da saúde. Então, é evidente que tem que renegociar. Se devo, não nego, mas quero pagar segundo as condições que me permitam atender de imediato, né, a situação que não pode perdurar, não pode ser considerada natural, esperar, não. Quem tem fome tem pressa. Governador, e a partir de agora, depois que nós superamos a fase mais grave da pandemia, porque também não dá para dizer que a pandemia está superada, né? Mas depois que nós superamos a fase mais grave, nós começamos a ver uma recessão econômica muito forte. Nós passamos por uma conjuntura mundial, inclusive de guerra, que nos faz apertar o cinto e vendo as coisas mais caras. Lá no Senado, qual seria a sua atuação para que a gente possa poder ter um poder de compra maior ou ter uma condição um pouco mais estável do que a gente tinha anteriormente? Apoiar todas as iniciativas do governo Lula, a nível federal, aqui do Edgar Preto a nível estadual, não é, que possibilite um desenvolvimento econômico, não é, sustentável ecologicamente, né, e socialmente justo, e evidentemente que, né, mexe em questões fundamentais, como a estrutura tributária, mas isso é um processo que tem que ser discutido na sociedade, no Congresso. Né? Então, eu penso que nós temos que começar a estimular as áreas que geram mais emprego, distribuem melhor a renda. Evidentemente, o Estado, a Unidade Federativa e a União, todos juntos, e os municípios, podem se entender e trabalhar junto para essa questão se espraiar, a geração de emprego, a melhoria da renda, a saúde, a educação, mas, né, são questões macros e que têm que ser mudadas de baixo para cima e levam um tempo, médio, longo prazo. Mas, de imediato, tem que resolver essa questão da fome da moradia digna. Nesse ponto dessa transformação que o senhor aponta agora, a gente sabe que as casas legislativas e os seus ocupantes têm uma série de privilégios, benefícios, muitos auxílio inclusive para roupas. Mas o senhor sempre se caracterizou por ter uma vida bastante simples, morava num apartamento na Zona Norte, bem simples. O senhor no Senado abriria mão de benefícios ou privilégios ou situações em que o senhor talvez não as utilizaria?
Eu já fui deputado federal e não participei do tal de fundo de aposentadoria dos deputados federais, lá na Constituinte. E continuo morando onde sempre morei, desde 70, ali na CIS Brasil 280, na Zona Norte. E acho que o Estado democrático de direito tem que funcionar bem, não para poucos ou para alguns. Tem que funcionar bem e melhor para a maioria. Portanto, não pode ter privilégios, não pode ter o governante e os seus partidários, a sua família, os seus financiadores de campanha, se achar acima da carne seca, não, e achar dono do Estado. O Estado democrático de direito tem que ser administrado com justiça, igualdade, fraternidade, agilidade, desconcentrando renda e poder. Eu sou contra todo e qualquer tipo de privilégio, assim como sou contra essa coisa das emendas parlamentares e as emendas secretas. Como é que pode o orçamento público ser fatiado, estilhaçado? É uma espécie de apropriação privada, né, por alguns, do que tem que ser direcionado para o bem do povo, da maioria. O desafio do próximo presidente seria formar uma coalizão? O desafio do próximo presidente da República seria formar uma coalizão? Ou esse tipo de postura o senhor acredita que não é a mais adequada para o país? As experiências que os governos Lula e Dilma tiveram, né, eles sempre tiveram a relação com o Congresso. Não pode deixar de ser diferente. Numa democracia, né, o poder legislativo, ele compõe maioria sobre um tema ou outro. Né? No meu entendimento, né, a maioria, a melhor, a mais qualificada numa democracia é aquela que tu já constrói antes da eleição. E tem um programa próprio que todos que participam daquela coalizão, como é o caso da Frente Brasil Esperança, né, se comprometem em eleitos exercer aquele projeto, né? Mas, infelizmente, não se dá sempre assim. Evidente que o Lula, o Edgar aqui, eles vão ter que ter uma relação, aliás, é da nossa formação, a defesa da democracia, e, portanto, respeitar a divergência e tudo, e construir alternativas, mas sempre um projeto que a gente defende antes da eleição, na eleição e depois no exercício do mandato. Sim. Vimos recentemente o candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, falar, inclusive, em questões de confiança do país. Eu queria saber, na sua visão, qual seria o principal desafio do próximo presidente da República? Olha, o povo brasileiro retomar, não é, o seu bem-estar, o seu bem-viver, a relação cordial, fraterna, né, a sua autoestima, né? E o povo brasileiro, a principal riqueza do país. Né? O povo brasileiro tendo a qualidade de vida digna, oportunidade de trabalho digno, o setor rural, a indústria, o comércio, os serviços, né, funcionando bem, cada um, né, na sua área e cada um pensando no país, no seu conjunto e também respondendo bem, pagando os impostos direitinho, né, não tendo sonegação, né, e o Estado também, né, sendo capaz de direcionar bem os recursos, né, para o desenvolvimento econômico ser viável, né, e ecologicamente sustentável e socialmente justo. Isso é possível na democracia, na medida em que as partes se entendam e civilizadamente discutam as coisas, né, preservando as suas identidades ideológicas, partidárias. Sim. Partidos é importante. A ideia do partido único, isso a gente sabe no que dá. Sim. Então, Sim. Tem que respeitar a pluralidade, a diversidade e procurar construir alternativas comuns, que podem ser passageiras em determinado tema, pode se discutir um tema com mais tempo, né? Tem questões sérias na ciência, na tecnologia e na pesquisa, que o resultado disso demanda tempo. E aí tem que ter recursos públicos sérios para essas coisas acontecerem, no interesse público, não no interesse particular, privado, de quem quer que seja. Sim. Governador, a gente está se encaminhando para o final, temos 2 minutos. Em 1 minuto eu queria lhe pedir para a gente falar de uma questão da base aqui do Rio Grande do Sul, que é, né, a produção agrícola que tem sofrido com questões de estiagem. E o outro minuto seria para o senhor fazer as considerações, mas qual seria a proposta para esse tipo de situação, para a gente enfrentar a estiagem? Eu tenho certeza que o governo federal, com Lula, o Edgar Preto estadual aqui, né, o setor primário, né, agricultura, pecuária, ciência, tecnologia aplicada, aí, assistência técnica, o financiamento tem uma importância enorme. E a máquina pública tem que estar a serviço de quem produz e distribui melhor a renda, né, e torna o desenvolvimento mais parelho, desconcentrado, né, sem privilégio para esse setor, para aquele. Né. O agronegócio no Rio Grande inclui
também a micro, a pequena propriedade, a agricultura de economia familiar e empresas intermediárias, né, que relacionam o rural com o urbano. Isso tudo tem que ser levado em conta e é muito importante. Sim. Desculpe, eu vou lhe interromper, porque a gente tem o último minuto agora e esse minuto é reservado para suas considerações finais, para o senhor falar com seus eleitores. Eu acho que é importante lembrar que a política é a construção do bem comum com o protagonismo das pessoas e que as pessoas têm que ser sujeito e não objeto da política, para a política ser isso que deveria ser sempre. E a coisa pública, o dinheiro público, o espaço público, não é propriedade do governante, dos seus amigos, dos seus partidários, dos seus financiadores de campanha. A coisa pública tem que ser bem administrada e o Estado tem que ter capacidade de atender às demandas do povo brasileiro, e particularmente as angústias do cotidiano, como é o caso da fome, como é o caso da moradia indigna. Sim. É para isso que a gente quer trabalhar e fortalecer as políticas lá do Senado, dos governos federal e estadual. Perfeito. Temos 13 segundos, mas podemos encerrar por aqui, governador. Obrigado. Beleza. Muito obrigado pela sua presença aqui e uma boa caminhada durante essa campanha. Obrigado. Bom trabalho para vocês. Tudo de bom. Muito obrigado. A gente encerra mais uma sabatina por aqui. Continue acompanhando sempre as nossas lives aqui no YouTube do SBT-RS para ficar sempre por dentro de todas elas que nós estamos apresentando. Na semana que vem tem mais. A gente fica por aqui. Tchau.